Um bom dia para você que está me assistindo aí do outro lado da telinha. Que Deus abençoe muito você e a sua vida. Onde você estiver nesse momento, pare tudo e preste atenção nessa meditação. A Bíblia vai dizer para a gente, em Romanos 1,16, que não foi por acaso, esse é o mesmo verso que desencadeou a reforma protestante, o seguinte para a gente: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É muito interessante, meus irmãos, que se você acompanhar comigo o verso 16 que você já leu, a Bíblia vai dizer para a gente não se envergonhar do Evangelho, porque esse Evangelho, que é o próprio Cristo, e eu não posso separar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, entende? Então, quando a Bíblia fala que poder de Deus, a palavra original para poder é dinamis, a mesma raiz da palavra dinamite. E olha só o que a dinamite faz. O que Paulo está querendo dizer aqui, que o Evangelho é como uma dinamite jogada na sua vida, que transforma você de uma pessoa a outra pessoa. Olha o que o Evangelho fez na vida do próprio Paulo, o escritor dessa carta. Transformou ele totalmente, ocasionou uma metanoia em sua vida. Se você continuar lendo comigo, o verso 17 vai dizer assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porque o verso disse para a gente que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Entendendo que o Evangelho é Cristo, e eu não posso separá-lo do Evangelho, que o Evangelho é Ele mesmo, o próprio Cristo, você entende que a justiça de Deus se revela nele. Porque os nossos pecados foram colocados sobre o Evangelho, sobre o próprio Cristo, e Ele carregou aquilo que era nosso. E a justiça de Deus, ou seja, a aversão de Deus contra o pecado, cai sobre Jesus, e especialmente naquele lugar onde você conhece muito, que é o Getsemane, lá onde Jesus passou por seus piores momentos, onde ele suou, chorou sangue ali. E o que ele estava com medo ali? Ele não estava com medo da cruz dos cravos, não, ele estava com medo da ira de Deus, da justiça de Deus, porque a justiça de Deus contra o pecado estava caindo sobre ele, estava sobre ele, como diz Isaías 53. Por isso que o verso vai falar assim para a gente, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, meus amigos, o que é justificação pela fé? Justificação pela fé é você crer em Cristo, porque Ele é o único que pode te salvar. A justificação pela fé é você entender pela fé que um dia, quando o juízo de fato terminar, você vai estar justificado. A justificação pela fé, ela ainda não aconteceu de fato, você ainda vai ser justificado, você tem fé que será justificado pela fé. É assim que um justo vive, ele vive entendendo que a vida dele tem que ser baseada no Evangelho, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e te dê um ótimo dia.